Olá! No Alesp em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre o direito da família. Vamos pontuar aí casos e avanços na legislação, né? Vamos falar também da relação com a demanda dos processos, né, nas varas de família, famílias desestruturadas ou em conflito que podem gerar mais ações judiciais, enfim. Vamos falar de todos esses assuntos aqui, né? Eu tenho para falar comigo aqui a Carla Lotufo, né, Carla, que é advogada, né? Também é mediadora, conciliadora, né, Carla? Obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Vou também conversar através da plataforma Zoom com a Elvira Maria, doutora Elvira Maria Leme, que é psicóloga, né, psicoterapeuta, também é mediadora, né, Elvira? Conciliadora, não é isso? Vou também conversar através da plataforma Zoom com o Gelson Lieberman, que é conciliador e mediador, não é isso, Gelson? Exato. Eu estava brincando aqui, mas você lembra sim o Neto, viu? O jogador do Corinthians. Você sabe que você não é corintiano. Eu sei que ele não é corintiano, não é possível. Você não pode ser corintiano. Ou se é a cara do Neto. É parecida. Já te falaram isso, Gelson? Já começamos a ter um conflito. Ó, tá vendo? Já começamos a ter um conflito da Elvira. Olha lá, tô falando. Corintiana. Olha lá, a Elvira já é corintiana, eu tô falando. Mas já falaram isso pro Gelson. Já te falaram isso, não já, Gelson? Você lembra o Neto? Várias vezes, Sérgio. Olha lá, tá vendo? Tô falando, lembra o Várias Neto. vezes. Não o primeiro. Não o primeiro. Mas o nosso assunto hoje aqui não é futebol, né? É direito de família, né? Então vamos conversar. Eu vou começar conversando aqui com a Carla, que está comigo aqui no estúdio, tá? Mas depois eu passo aí a palavra ao Gelson e também à Elvira. Eu queria que você falasse já no começo do programa, né, sobre a tua área, né, que você atua, que é o direito de família, cara. Sim. Agradeço o convite da TV Alesp para participar desse bate-papo aqui sobre questões tão relevantes relacionadas às relações familiares. Eu sou advogada, também tenho formação em conciliação e mediação, e a minha atuação principal é na área de família e sucessões. E o que eu trago aqui para vocês é que, assim, uma das áreas, eu acho que no direito que mais tem conflitos realmente é a área de direito de família, porque as questões ali tratadas, elas não são meramente patrimoniais, né? Subjacente a isso, existem sentimentos, ressentimentos. O lado emocional, a parte isso é trazido muito para um conflito quando chega ao judiciário, numa vara de família. E aí o avanço que eu vejo que tem se tido a esse respeito, né, nos últimos anos, com as reformas, com o novo Código de Processo Civil, com um direcionamento que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem dado para incentivar outros métodos de solução de conflitos, é justamente isso, a gente passar a encarar a resolução dessas questões familiares, não só de um ponto de vista puramente técnico, e sim perceber que existem pessoas ali em conflito, com desgastes emocionais, e que precisam de um suporte, muitas vezes, psicológico, e precisam de não só uma decisão judicial, mas, às vezes, uma aproximação para conseguirem voltar a se comunicar e elas mesmas poderem resolver os problemas delas. Porque o que pode acontecer, justamente nas varas de família, a demanda é muito grande, porque, muitas vezes, naquele momento, uma questão é resolvida. Mas ela é decidida por um terceiro imparcial, que é o juiz, que está alheio à situação do dia a dia daquelas pessoas, e depois, numa outra oportunidade, às vezes a mesma questão volta para o judiciário. Então, por exemplo, uma regulamentação de visitas, que é um tema tratado em vara de família, né? Pais divorciados, um filho ele tem a guarda unilateral da mãe, por exemplo, e o pai tem direito
a visitas. O que já é complicado, desse filho. né, Carla? Quando Você não existe um determinar, diálogo cara, entre são eles, filhos, sim, eu é sei. complicado. Já é complicado, você já fica ali. Sim, você precisa tem que visitar conciliar. o seu filho, peraí. Sim, não, a gente fala sacanagem. a regulamentação. Não, mas existe também a possibilidade de guarda compartilhada. Hoje em dia, Não, sim. ela é priorizada até. A gente fala regulamentação de visitas, mas é assim, por uma questão de adaptar o dia a dia das pessoas, em regra, elas são estabelecidas para que o filho fique a cada 15 fim de semana alternados com os pais. Então, ele passa um fim de semana inteiro com o pai. Isso pode ser acordado de diferentes formas. Estou te dizendo um padrão que se estabelece. Só que muitas vezes o pai pode começar um curso, ou a mãe também, aí não dá para levar, não dá para buscar. Então, às vezes, aquilo que é decidido naquele momento, numa ação judicial, pode mudar aquela situação fática. Se eles não dialogam bem, eles não vão conseguir, eles próprios, estabelecer essa nova regulamentação e vão entrar em conflito e isso volta a afogar o judiciário, entende? Então, o que tem se percebido é que a melhor solução é promover a comunicação entre essas pessoas no melhor interesse do menor, porque é ele que é o principal ali, a principal pessoa que a gente precisa se preocupar. Sim, claro. Né? São os então, filhos. Sim. E o grande avanço que eu vejo no aspecto processual, no direito de família, é esse, é justamente a gente trazer para o direito outras figuras que contribuam para essa solução dos conflitos existentes nas famílias. E uma criança que vive numa família bem estruturada, que dialoga, ela vai dar um futuro melhor para a nossa sociedade, né? Porque ela vai crescer sem traumas. Então, esse apoio que tem, sim, cada vez mais sido incentivado, é bastante enriquecedor. Então, os exemplos que eu te trago são justamente a implantação de métodos de conciliação e mediação, que depois a Elvira e o Gelson vão poder explicar as diferenças, como alternativas de aproximação dessas pessoas para que elas próprias sentem, conversem, se ouçam e possam tentar construir um acordo ali para as questões que elas levam ao judiciário. E também para que elas possam ter um acesso, porque isso não precisa chegar ao judiciário. Existem câmaras privadas, existem os centros judiciários de conciliação e solução de conflitos de cidadania, que são órgãos do judiciário, mas você pode chegar até eles numa fase pré-processual, antes disso virar um processo. E pedir, por exemplo, ali, que seja realizada uma sessão de conciliação para você estabelecer uma pensão alimentícia para o filho. O pai pede para conversar com a mãe, e aí ele vai ter essa figura do conciliador ou do mediador, a depender do caso, para facilitar essa comunicação entre eles. E é bom, você tocou até na parte psicológica. Aliás, eu quero me dirigir aqui a Elvira, que é psicóloga, além de ser conciliadora e mediadora também, e várias outras funções que ela tem, que eu já sei que ela não é fraca, né, Elvira? A Elvira não é fraca não, né? Tudo bem, doutora Elvira? Eu queria que você falasse dessa parte psicológica que tocou aqui a doutora Carla, né, em relação à separação, né? Não é fácil, né? Qualquer separação não é fácil, essa é a grande verdade. Independentemente do que aconteceu, né, entre o casal, mas que acaba pagando mais por isso, na realidade, são os filhos, né? Dependendo de como você se separa, né, nessa situação. Hein, doutora Elvira? Doutora Carla, muito feliz em expor, já apontou as questões psicológicas, já abriu o caminho para mim, né? E eu atuo no judiciário atualmente como mediadora e também como psicóloga não formal dentro da instituição contratada, mas prestando serviço no serviço de apoio psicológico, né? Que nós criamos e implantamos em Sejusc e também da área de família. Tá? É um programa, é um projeto, um programa, que hoje é um programa. Mas essas questões que envolvem o divórcio são muito complexas. A gente tem que pensar, para poder falar disso, sempre na questão do que é a família, de como é a família, para que serve a família, qual a função da família, né? Se todos nós sabemos que a família é a base da sociedade, ela é o grande
centro de formação de socialização. Ela fornece a socialização primeira, né? Depois vem a escola, depois vem o mundo do trabalho. E essa tarefa da socialização, quando o judiciário implanta métodos de solução de conflitos, isso vai ser feito também junto com o judiciário, né? Porque a família precisa ser também objeto de ações psicoeducativas e, de certa forma, a mediação de conflitos e outras práticas que nós temos hoje no judiciário, na questão do direito de família, além da perícia psicológica, né, além ou antes da perícia, porque são práticas preventivas, elas são de muita importância nesse aspecto de trabalharmos todos juntos em prol da grande tarefa da família, que é proporcionar esse apoio emocional, esse apoio, a construção dos laços afetivos, a educação de valores e promover a estabilidade. A doutora Carla falou muito bem, inclusive na prevenção de traumas, quando a gente vai trabalhar no judiciário, a gente está trabalhando, sim, principalmente na área de mediação de conflitos, vamos dizer assim, com a prevenção de maiores conflitos ou até de prevenção de traumas, porque nós estamos evitando um escalonamento de conflitos, né? Tem muitos graus e os conflitos vão ser muito escalonados justamente através do processo judicial. Então, a gente está pensando aí na família como essa grande formadora, né, de valores e contribuindo para esse desenvolvimento do indivíduo, das pessoas no aspecto cognitivo, no aspecto emocional, no aspecto afetivo. Então, quando em questão de divórcio, o divórcio é uma situação muito complexa, né? E que a gente vai ter, vamos dizer, às vezes, um obstáculo a esse desenvolvimento de forma saudável, né? Que é a tarefa da família. Então, eu digo que a mediação ela vem colaborar nesse sentido psicoeducativo e psicológico mesmo, em termos de garantia ou de colaborar, contribuição para o desenvolvimento saudável, para manter essa estabilização dos vínculos familiares. O que é um processo, a via tradicional da justiça, a porta de entrada tradicional, que são pela via dos processos, pelo litígio, né? Pela chamada briga judicial, isso vai trazer muitos problemas para as crianças, né? Para os adolescentes. E depois eles até vão para a psicóloga, vão se tratar, muitos que têm possibilidade econômica, mas a situação já está instalada. Tem conserto? Tem, mas é mais difícil. Por que a gente não pode, então, prevenir esse tipo de conflito, que são conflitos psicológicos? Né? É o que a doutora Carla falou aqui, né, da questão emocional. Né, a questão emocional que não é fácil numa separação, não tem como não acarretar. Isso vai de qualquer... Porque você imagina que para uma criança, o simples fato dos pais estarem se divorciando já é traumático. Traumático, exatamente. Porque o pai ou a mãe não vai mais morar com ela, já é uma situação que pode ser traumática. Mas se esses pais eles conseguem separar o conflito que existiu entre eles e simplesmente consigam se comunicar bem para o melhor interesse da criança, não demonstrem, né? Consigam separar e não deixar a criança perceber se existe ainda um conflito. Ou que eles parem também de viver em conflito, né? Não, que mas eles consigam perceber, sim, né, doutora? Mas é preciso justamente aí que entra um trabalho mesmo da mediação para tentar fazer com que eles superem essas diferenças. E o pior não é nem perceber, viu, doutora? O pior é se calar, porque eles não podem... Eles são filhos. Geralmente os filhos guardam muita... Percebem tudo que acontece. E não conseguem
E o William vai poder dizer muito bem sobre isso, porque o psicólogo trabalha muito isso. Os filhos percebem tudo, né? E muitas vezes, por respeito ao pai e à mãe, eles não se manifestam. Isso é pior ainda. Sim. Mas eu queria que o doutor, o Gelson, que é conciliador, o Gelson Lieberman, explicasse aqui para a gente, Gelson, o que são e quais são os métodos, no caso, de solução de conflitos, e também que você explicasse para a gente a diferença entre a conciliação e a mediação, Gelson. Muito obrigado aí pelo convite. Basicamente, se a gente entrar no conceito técnico, a gente trata a mediação para aqueles conflitos onde você tem uma continuidade, né? Que nem a gente, no caso aqui, nós estamos trabalhando o tema da família, onde não é só uma questão pontual, né? Além disso, nós vamos ter que conviver naquele conflito, né? Diferente, por exemplo, de uma batida de carros, onde tem um conflito a ser resolvido, ele vai ser pontual. Então, basicamente, assim, na estrutura, o conciliador são conflitos mais pontuais, né? Que você vai resolver naquela hora, e naquela questão o conciliador até pode, muitas vezes, dar grandes opiniões. A mediação já trata a coisa de mais, por exemplo, um caso de vizinhança, é considerado como uma mediação, né? Então, assim, como uma forma assim bem rápida para explicar, conciliação são conflitos pontuais, né, que são chamados, que você vai resolver lá e muitas vezes nem vai ver mais a pessoa. E nos casos que a gente chama de mediação, é aqueles que a gente vai continuar convivendo com aquelas pessoas de qualquer forma, um inventário, uma questão familiar. Sempre aí a gente trata como mediação, né? Isso é a mediação para você chegar a a mediação, em regra, as pessoas têm vínculos. E a conciliação? E a conciliação não necessariamente. Não vai ficar ali, vai lá, resolveu, tchau, até logo, acabou, passou. Pode ser, por exemplo, uma relação de consumo, né, Gelson? Pode ser uma relação de consumo, você teve um problema com uma operadora de telefonia e você vai até um desses, por exemplo, um desses centros judiciários de solução de conflitos de cidadania, que são os SEJUSCs, que são o braço do judiciário, e você pede ali para ser realizada uma sessão de conciliação, porque administrativamente foi cobrada a mais uma conta de você e você não conseguiu resolver administrativamente lá com eles. Então você vai até o SEJUSC e pede uma sessão de conciliação, porque você não conseguiu conversar. E ali o conciliador ele vai intermediar isso. Não existe um vínculo. É ele que vai resolver? Não. Aliás, uma das diretrizes, né, dos princípios da conciliação e de mediação é que as próprias partes resolvam os problemas. Elas constroem o acordo com a ajuda do conciliador ou do mediador. E na conciliação, o conciliador ele pode até oferecer sugestões, mas nunca... as partes envolvidas é que elas constroem o acordo. E se não houver um acordo, como é que decide? E aí é infrutífera a sessão e pode não acontecer numa primeira vez. E pode acontecer numa primeira vez não ocorra, mas também o que a gente incentiva é que às vezes nessa sessão existem casos que você não consegue... por uma questão pragmática, você não consegue resolver ali. Porque às vezes precisa providenciar um documento ou algo que ali não dá para se esgotar. Mas as partes começaram a conversar ali. E fora do SEJUSC, de repente elas entram em acordo. Então, ali, o principal foco ali é você conseguir que elas se ouçam e se comuniquem. E não é uma obrigação você... Claro que seria melhor se você terminar ali e fazer o acordo ali. Mas não é uma obrigação. Não é necessariamente... porque ali você pode dar início a esse diálogo. O Gelson pode dar exemplos. Mas isso tem quantidade, por exemplo, essa conciliação pode haver, no caso que você disse, não conseguindo resolver ali na hora, existe um limite... de sessões realizadas? De sessão realizada de conciliação? Geralmente no judiciário é só uma, né, Gelson? Dificilmente eles vão fazer outras. Na verdade, hoje em dia,
o próprio conciliador sentindo a questão, se pode prosseguir, porque o conflito ele tem várias fases. Então, a experiência muitas vezes do conciliador, do mediador, requer de repente um tempo, alguma informação a ser colhida. Então, não tem um. A gente vai trabalhando e a grande importância é as partes quererem participar, né? Porque a grande sacada da conciliação e da mediação ela é voluntária, ninguém é obrigado a fazer. É um espaço aberto para a pessoa entrar e participar. Então, enquanto as partes quiserem conversar, não tem um limite. A gente pode estar trabalhando toda essa questão. Agora, só para deixar bem claro, tanto a conciliação como a mediação, tem um terceiro imparcial que a gente chama. É a presença de uma pessoa fora daquele conflito que vai auxiliar as partes para tentar ajudar as partes a resolverem essas questões. Porque, muitas vezes, dentro de casa, no caso aqui de família, as pessoas perdem já o diálogo. Então, quando você coloca um mediador nesse contexto, tudo vai se transformar, porque é uma pessoa que está lá ouvindo aquele conflito do zero, e muda toda a dinâmica daquilo e faz aquele trabalho da escuta que a gente chama escutativa, né? Que as pessoas começarem a se escutar e parar de culpar um ao outro. E essa dinâmica ela requer muita habilidade e dá efeitos maravilhosos. E só para complementar aqui, Sérgio, que é muito importante o público saber, mesmo quando não tem não teve um acordo, aquela situação bem trabalhada, ela já mudou aquela situação. Então, muitas vezes, a gente dá como infrutífera naquele momento, depois as pessoas vão para casa e elas repensam tudo que foi trabalhado, né? Então, eu sempre digo, qualquer conflito tem uma conciliação, uma mediação que vai transformar toda aquela realidade de qualquer forma. Isso é muito importante. E a gente tira do juiz a gente se empodera, né? Todo mundo que faz um acordo numa mediação, numa conciliação, ela está sendo empoderada, ela para de falar o juiz vai resolver a minha vida para resolver a vida dela pelas questões dela. Então, eu sempre digo que é didático também você participar, porque você vai ter autonomia de vida, de resolver a sua vida e não deixar a outra pessoa resolver por você, né? Eu acho que isso a grande estrela, vamos dizer, de fazer uma mediação. Eu acho que é isso que vale a pena comentar. Claro. Não, só para saber, a gente já vai para o intervalo já. Só para saber, Gelson, isso, doutora Carla também, isso independe de estar rolando um processo. A mediação, a conciliação, não precisa necessariamente estar havendo um processo. Não precisa. Não precisa? Não precisa. Pode ser pré-processual, que eles chamam. As partes podem se dirigir a um Sejusc e solicitar uma audiência de conciliação. Então não precisa estar rolando um processo judicial. Não necessariamente. Pode estar em trâmite um processo judicial e o juiz encaminha para o Sejusc, mas não precisa. As partes podem se dirigir. A gente já vai entrar no intervalo. Não, pode falar. Rapidamente. O Gelson, eu tenho um exemplo que eu vou pedir para ele falar, de justamente um caso bastante interessante e de sucesso, digamos assim. Foi uma sessão de conciliação que eu assisti, em que ele estava conduzindo. E eu só pude assistir porque me foi autorizado pelas partes. Porque, inclusive, essas sessões de conciliação e mediação, elas são sigilosas, elas são confidenciais, justamente porque ali se discute a vida privada delas. Então, isso é garantido para elas, que nada vai sair dali. O conciliador, o mediador, inclusive, ele tem esse dever de sigilo. Eu pude assistir porque elas autorizaram. Sim. E era um processo de divórcio, que as partes estavam lá já decididas a se divorciar. O Gelson foi conversando com elas e tal, e elas decidiram não se separar naquele momento. Então, vamos fazer o seguinte, o Gelson vai falar disso aí, desse assunto, na volta do intervalo, né? Você puxa o assunto, o Gelson vai falar, vai responder para você, vai falar para a gente aqui. Mas tudo isso você vai acompanhar logo depois do intervalo. Voltamos já.
Muito bem, estamos de volta com a Lespe em Pauta, hoje batendo um papo aqui, conversando sobre direito de família. Tem a doutora Carla aqui comigo, né? A doutora Elvira e o Gelson também, que está aqui junto com a gente para esclarecer, não é, Carla, essas situações, esses momentos que não são fáceis, né? A separação, enfim. Sim. Eu estava contando antes aqui um caso, né, doutor... Uma sessão de conciliação que foi presidida pelo Gelson, era um divórcio, e ele deve ter... Eu presenciei uma, né? Mas ele já deve ter passado por várias situações dessas, assim, eu não sei se ele vai se lembrar. Foi no Fórum João Mendes ali, as pessoas foram ali para se divorciar, e o Gelson com o jeitinho dele foi conversando, e aí se percebeu ali que eles não tinham conversado, eles não tinham, não estavam se comunicando. E aí, no decorrer da sessão, eles resolveram que eles não iam se divorciar naquele momento. O Gelson deve ter vários exemplos nesse sentido, imagino. O Gelson foi já quase. O Gelson foi bem cupido. Ele foi cupido pela segunda vez, né? Pela segunda vez. Na segunda vez da relação do garoto, ele foi cupido. Ele foi bem cupido. Quase se separaram, né, Gelson? Porque a ideia, por isso que eu acho muito bonito esse trabalho, que as pessoas muitas vezes chegam lá com toda a documentação e a gente começa a conversar e com a prática do dia a dia, a gente vai querendo sentir, né? Porque eu acho que todo o acordo, o mediador, como ele ajuda aquelas partes, se a gente não sente segurança, muitas vezes as pessoas querem resolver a coisa lá meio de afogado para sair da frente. Mas porque o conflito ele é incômodo, né? Não é uma coisa agradável. E tem pessoas que falam, deixa para lá, e a gente vai conversando. E é muito bacana, eu até tenho uma estatística muito de tempo, já faço isso aí mais de 10 anos, né? Muitas vezes a mulher, quando ela chega lá na hora do divórcio, é quase certeza que ela já tem certeza de que quer realmente se divorciar. Porque ela já falou para o homem há muito tempo, o homem falou, deixa para lá, nunca vai acontecer nada, né? E quando ele chegar lá, já é... Agora, o homem, muitas vezes, fica meio, não tenho certeza... Titubeia, né? Fica titubeando ali. Fica titubeando, né? Então, a gente começa a falar com as partes. E o que acontece? No cotidiano das pessoas, as pessoas muitas vezes não se escutam, né? Acho que a grande coisa a pessoa vai vivendo no automático, né? E ninguém se escuta ninguém está com paciência. Então, quando a gente chegar lá, por isso que eu digo, com o juiz, dificilmente ia acontecer isso, porque o juiz nem tá, ele está olhando o processo, né? É uma coisa mais pontual. O mediador, ele trabalha muito com a parte psicológica, entender aquela questão de uma forma muito mais calma. Então, muitas vezes, olha, não foi só a primeira vez, vários casos que a gente realmente falou, vamos pensar, vamos dar um tempo, não é porque você está aqui precisa resolver já. Você pode pensar e toca a tua vida aí, de repente, esse amor aí tá escondido e ele pode renascer, né? Então, eu estou sempre lá para ajudar as pessoas. É isso mesmo, tá certo. Não para fazer divórcio. Tem que ajudar, né, Gelson? Exatamente. Mas tem também, né, doutora Elvira, tem situações que não tem jeito. Não adianta, não tem volta, não tem reconciliação, né? E aí a coisa fica um pouco mais complicada, não é? Então, é complicado em termos, mesmo quando o divórcio está consumado e tem lá uma situação, por exemplo, de guarda unilateral, não compartilhada, o ideal na mediação é que seja uma guarda compartilhada. Digamos assim, o objetivo último da mediação, enquanto se tem filhos ali na questão, é fazer a guarda compartilhada, levar para a guarda compartilhada, tá? Que essa participação e essa consciência, a reflexão de que ali está tendo um divórcio conjugal e não uma separação parental. Então, um dos objetivos nossos na mediação familiar é diferenciar a conjugalidade da parentalidade. Então, eu costumo dizer, quando os pais chegam, quando tem filhos menores, adolescentes, eu digo, olha, aqui
Nesse momento, nós temos 2 casais. Vocês querem se divorciar, então nós estamos falando aqui do casal conjugal. O casal parental, pai e mãe, permanece, porque não existe ex-pai, ex-mãe e ex-filho, né? Mas sim ex-marido, ex-mulher. E não existe ex-avó, ex-tio. Então, a gente começa a trabalhar, como disse o colega, o Gerson, a gente começa a trabalhar de forma didática e também psicoeducativa, eu digo didática, educativa, psicoeducativa, para propiciar uma reflexão. Muitas vezes a gente está trabalhando assim a questão do divórcio consumado, mas a família permanece. E como que vai ser a divisão de responsabilidades, uma guarda compartilhada, mesmo que não seja uma guarda compartilhada, a guarda unilateral, porque se chegou que naquela situação a guarda tem que ser unilateral, a gente privilegia a compartilhada, mas isso é totalmente dentro de uma análise do contexto, é isso que a mediação faz, ela trabalha com o contexto, ela trabalha com os aspectos sociológicos, psicológicos, né? Não apenas os aspectos jurídicos, né? Então, chegou-se que ali é uma guarda, por exemplo, unilateral, e como é que vai ser conduzida essa guarda, seja ela compartilhada, seja ela ficando com um pai e o outro fazendo a visitação, o pai e a mãe, e o outro fazendo uma visitação. Inclusive, pode ser uma visitação livre, não precisa ser amarrada naquele sexta-noite, leva e devolve segunda de manhã, isso tudo é conversado. E a gente vai olhar o que se diz na linguagem do direito, o melhor interesse da criança, do adolescente, ou aquilo que é o melhor para a criança ou adolescente e é também melhor para o pai, para a mãe, é o bem de todos da família, mas sempre olhando as necessidades das crianças e adolescentes. Então, sim, o divórcio é considerado um processo dolorosíssimo, envolve luto e, às vezes, uma dor, tanto ou quanto isso é fruto de pesquisas, tá? Eu estou falando aqui, me baseando em teoria, né? Em pesquisas, que esse luto pode ser tão grande, tão forte, tão intenso enquanto dor, quanto a perda de um ente querido. Então, nós temos que trabalhar, ter em mente que existe ali uma situação de luto. E as pessoas que chegam para a mediação, a gente gosta de tirar a palavra parte, colocar pessoas, seres humanos que estão ali, Dona Maria, seu João, chegam para a mediação, eles podem estar em etapas diferentes desse divórcio. Tem etapas, divórcio emocional, divórcio patrimonial, tem várias etapas. Eles podem estar numa etapa do divórcio patrimonial, não do divórcio emocional. Então, a gente tem que também identificar isso para poder trabalhar com os elementos daquele momento. Então, tem casais que chegam, ex-casais conjugais, já resolvidos, digamos assim, já passaram por todas as etapas do divórcio, estão na finalização e vão poder assinar documento, fazer divisão patrimonial, sem ficar, às vezes, disputando, que é alguma coisa que a gente já viu, assim, né? Fica disputando por R$50 de diferença ou R$100 de diferença na questão do pagamento da pensão ou do patrimônio, coisas mínimas, digamos assim. Vamos falar aqui, discussões de valores mínimos e que a gente sabe que não é aquilo que está em questão, né? Existe ainda sentimentos, existe presentes, muito fortemente presentes, que são uma gama de sentimentos, né? Pode ser ressentimentos, mágoa, aí com a experiência, como disse o Gerson, a gente já vai pegando no pulso, já vai fazendo a leitura e até deduzindo quando é que houve uma traição. Não precisamos chegar e perguntar. Bom, aqui pode ter tido alguma situação muito mal resolvida ainda e tem uma técnica na mediação de família chamada CAUX, que são reuniões individuais.
que a gente faz com tá. igualdade de tempo para ambas as partes. E ali aparecem, muitas vezes, digamos, falas, revelações de situações que não podem ser colocadas na situação conjunta. E ali a gente vai entendendo melhor quais são as raízes do conflito para poder mergulhar até essa profundidade, né, que nós usamos a metáfora do iceberg para chegar lá no conflito que é latente, né, que está latente, que não está manifesto, que não está aparecendo, para a gente poder trabalhar, principalmente a gente faz isso na mediação, né, por causa da relação continuada. E trazer isso à tona e tornar isso claro. Muitas vezes, eu quero deixar, só para fechar aqui a fala, dá vontade de ficar falando mais sobre isso, né? Mas assim, o que acontece, na minha experiência, a maior parte das vezes, quando a gente vai explorar o que um está sentindo, o que o outro está sentindo em relação àquele tópico específico, àquela questão, nós chegamos na mesma coisa. Muitas vezes, a mesma qualidade de sentimento. Estão com as mesmas questões. Mas como a comunicação ficou obstaculizada, impedida de acontecer, da importância do mediador, do facilitador com as técnicas, a gente destrava isso. E eles vão se dar conta de que estão sentindo o mesmo sentimento, sentimentos parecidos, similares. E aí se abre para um diálogo, de fato, um diálogo autêntico. É isso mesmo, né? Falta da comunicação, do diálogo, Sim. que muitas vezes a pessoa chega, né, ali, doutora Carla, sei lá, magoada, revoltada. Eu até queria tocar nessa parte mesmo, porque tem situações aí conflituosas que fazem com que processos judiciais, né, aí se arrastem por anos, e às vezes até décadas. Sim, justamente porque não conversam. Exatamente. Sim. Né? E ficam com, muitas vezes, até picuinhas, porque tem essa mágoa, esse ressentimento, e como a Elvira comentou, por R$50, às vezes você fica ali brigando. E não é aquele o problema. É um problema que está ali embaixo, é outro problema. E num processo judicial, o juiz pode encaminhar para mediação, uma questão dessas de divórcio, e aí não consegue fazer a partilha dos bens porque o casal não é mais casal, né, mas eles estão ali se divorciando e eles não conseguem conversar para ver como vai dividir. Também. Mas assim, tem o aspecto financeiro e por trás do aspecto financeiro tem a desconfiança que se criou entre eles. Às vezes até na pensão alimentícia o pai, muitas vezes ele não quer pagar aquele dinheiro para falar que a mãe vai usar. Então fica essa desconfiança e você precisa trazer o diálogo mesmo. Você pode fazer acordos em que não seja estritamente dinheiro, né? Paga a escola, você pode ir construindo um acordo. O advogado também pode ter esse papel de ajudar e mostrar as possibilidades, né? Mas claro também que tudo isso depende da situação, da condição financeira também do casal, tudo, porque eu já ouvi muito assim se falar. Nossa, mas tudo bem, vou dar exemplo de jogadores de futebol, com pessoas que têm, mas até que não tem tanto assim. Aí vira eu já ouvi muito essa frase, mas uma criança não gasta ou não consome esse valor. Essa frase é bem recorrente. Não é? Essa quantidade, esse valor. Então, uma pensão de, sei lá, tanto X. Então, mas acontece que os pais, né? Porque o dever de sustento é do pai e da mãe. Sim, né? sim, claro. Eles precisam dúvida. prover o sustento dos filhos de acordo com a capacidade financeira que eles têm. Então, não é que a criança não demanda todo esse valor. Mas se o pai tem uma boa condição, ou a mãe. Mas sabe por quê? Porque essa frase, essa palavra, alimentar, aí eu acho que as pessoas entendem. Não, alimento. Não é. Você fala, pensão alimentícia. O alimentos engloba. Exatamente. Não é alimento exatamente. só. Né? É lazer. A senhora falou, o sustento da criança em todas as áreas, tudo. Em todas as situações. Sim. Vestuário, tudo. É alimento, é lazer, é escola, é tudo, é saúde. É tudo que a criança precisa. Né? E ela precisa não só essas coisas que a gente imagina imediatas, assim, como essenciais, mas, por exemplo, o lazer é algo essencial também
para a criança. E se o pai ou a mãe tem boas possibilidades, por que ele vai oferecer algo que seja tão limitante, né? Que seja limitado? Ele vai oferecer dentro das boas condições que ele tem, né? Tanto o pai quanto a mãe, né? É que é difícil mesmo ter essa visão, mas o esforço conjunto que se tem tido no judiciário é o papel do conciliador e do mediador para tentar restabelecer esse diálogo. Também da figura do advogado como, não mais como essa figura bélica que está defendendo os interesses de um em detrimento do outro. Não, ele está, claro que ele pode até promover também incentivar a conciliação, sem perder de vista os interesses do cliente, mas não é uma figura ali que está ali para brigar, para estimular o litígio. E a figura do psicólogo, porque muitas vezes as questões são tão complexas e tão mais profundas que existem programas dentro do judiciário, que a Elvira pode comentar, inclusive ela conduz no Fórum de São Miguel Paulista, que é um apoio psicológico, um serviço de acolhimento às famílias quando as questões são mais complexas. Então ela pode até dar exemplos de como isso tem funcionado. Aí, Elvira. Vamos tentar ser breve aqui na fala, Isso, não sei quanto tá tempo bom. temos, mas assim, enquanto professora universitária, eu acabei colocando isso dentro da grade de psicologia e levando alunos estagiários para o CGU Central, o Fórum Central, enquanto ali na Barra Funda, depois passou a ser online. E nós implantamos os plantões psicológicos, que seria assim, um pronto atendimento, um pronto-socorro psicológico, tá? Para trabalhar os conflitos psicológicos, para trabalhar a resolução, mas de forma pontual, de forma aquela demanda emergente e pontual. Isso nós desenvolvemos ao longo de 2016 a 2021, muito assim, integrados em colaboração com os mediadores do Fórum Central, realizando, então, sessões de mediação, e os mediadores encaminhavam, em alguns casos, chegava até a interromper a sessão, suspendia, encaminhava para o plantão. Nós tínhamos plantonistas ali, 3 vezes por semana, e eram encaminhados os casos para nós. E nós fazíamos, então, esse atendimento de emergência, de suporte, de apoio psicológico, de escuta qualificada da psicologia, e depois reencaminhávamos de volta à mediação no mesmo dia, muitas vezes no mesmo dia. Isso aconteceu no setor pré-processual, ou seja, onde acontecem as mediações antes de se abrir processos, né? E essa experiência foi muito rica, porque foi construída ali no setor, com a participação dos mediadores que passaram a encaminhar e a ter o nosso feedback. Muitas vezes o feedback era dado na própria mesa de mediação, junto com os mediandos, né? E chegar, um exemplo assim por exemplo, um casal que chegou, tem muitos exemplos, mas estou lembrando de um aqui mais rapidamente, querendo uma guarda unilateral. E depois do plantão psicológico, a gente não foi lá trabalhar em si com a questão da guarda. Quem fez esse trabalho foi o mediador. Mas nós fomos olhando lá embaixo o conflito latente, mas a psicologia permanece nesse lugar. Ela tem como tarefa trabalhar essas questões mais subjetivas, né? E nós trouxemos isso à baila, junto com o mediador e João e Maria, né, dando os nomes aqui fictícios, e eles mudaram a guarda. Eles passaram a exercer uma guarda compartilhada, porque foi, digamos assim, limpado o território emocional completamente, tá? E eles chegaram nesse ponto. Então, nós temos hoje também o serviço de apoio à família, onde nós trabalhamos em conjunto com mediadores, e oficineiros, oficina de pais e filhos, que é uma política do Conselho Nacional de Justiça, que trabalha a prevenção também de conflitos familiares. Então, os pais são encaminhados para a oficina de pais e filhos pelos próprios mediadores, tá? Para que eles tenham uma tarde, um dia, uma noite, 4 horas,
A online é menos, é 2 horas, quando era presencial 4. Eu tive a oportunidade de coordenar esse trabalho no presencial, e ali participa em salas separadas, cada um dos pais, e nessas salas eles recebem uma série de conteúdos didáticos, psicoeducativos, educativos, né, relativos à questão do divórcio e nós chamamos isso na psicologia de educação parental, né? O nome no judiciário é Oficina de Pais e Filhos. Agora é mais Oficina de Pais, e antes, no presencial, em alguns lugares, ainda participam as crianças e adolescentes, todos em lugares separados, para que se tenha esses momentos individuais de reflexão, mas pais, né? O ex-casal ou o casal em separação, ele vai participar em salas separadas, mas toda a família está participando desse momento, quando é no presencial, quando é no online, somente os pais. E é muito interessante que nós criamos um fluxo, esses pais entram pela mediação, podem ir para a oficina de pais e filhos, às vezes entram pela psicologia, pelo plantão psicológico, passam por esse fluxo, por esse circuito familiar, e aí acontece muitos resultados interessantes, um ajudando o outro. É um trabalho interdisciplinar, multiprofissional. Eu só perguntar para o Gelson aqui. Gelson, me diz para mim aqui, o juiz da vara de família, em que situação que ele encaminha, né? Isso é que a gente quer saber aqui, as partes para as sessões de conciliação, né, e mediação. Em que momento o juiz encaminha? Só para pontuar, quando a gente fala do pré-processual, que até a doutora Carla falou sobre o SEJUSC, como ainda não existe nem processo, é uma tentativa, né? Aliás, é interessante, por exemplo, na Argentina, antes de você ingressar qualquer processo judicial, você teria que falar com o mediador antes, né? Então, mais ou menos, a lei hoje aqui também está nesse sentido. Então, nessa parte, o juiz, a gente vai compor o acordo, se tiver, e o juiz vai fazer a sentença depois ele vai concordar o que as partes estão fazendo lá. Isso pode ser, logicamente, a pessoa traz o advogado, que é a pessoa que orienta ela, porque o mediador, ele é um facilitador, nós não somos advogados de ninguém, né? Agora, nos casos, como eu também atuo bastante, por exemplo, no Fórum de Pinheiros, o juiz, antes de fazer a sentença, muitas vezes ele envia para a gente o processo com uma forma até antes de ele dar a sentença, fala, eu vou dar uma oportunidade para essas pessoas tentarem se compor. Então, antes de ele ter a sua decisão judicial. Então, a gente pega muitos casos, né, exatamente desse, às vezes um conflito que está demorando muito, aí teve recurso, aí o juiz sente que naquele momento é interessante fazer uma mediação. Então, não tem uma regra, né? Mas, basicamente, o que tem sido feito bastante aqui no judiciário, o juiz encaminhar tudo que ele puder antes de fazer a sentença dele para o mediador. Porque isso aí, e pontuando, o que eu acho muito importante que a gente está discutindo aqui, a vida ela é muito dinâmica. Então, o mediador ele tenta mostrar, principalmente na mediação familiar, que não é porque o pai fez isso, a mãe fez aquilo, que vai ser a vida inteira. Não esse quadro que a gente pega, muitas vezes, uma fotografia de um conflito, a gente tenta mostrar que a gente faz uma visão de futuro, ou seja, nós podemos transformar aquela situação. O mediador, ele é que faz essa... Vamos olhar para frente. Hoje, você não é mais tua mulher, mas vocês vão ser sempre pai e mãe. A partir disso, o que nós vamos fazer com isso? Então, a mediação ela tem esse trabalho de olhar para frente. Nós não ficamos remoendo o passado. Nós pegamos essa realidade para mudar o futuro. E é muito importante ressaltar que na área da família está mais do que comprovado que casais casados que ficam brigando o dia inteiro fazem mal para o filho. Que muitas vezes essa separação vai ser melhor para os filhos mesmo, porque eles vão estar separados em outros... Lógico, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Vão ter um futuro muito melhor. Vão ter um futuro muito melhor. Então, é muito importante esse trabalho. Se não deu mais o casamento, paciência, vamos trabalhar com essa questão. Paciência, exatamente. Às vezes é melhor a separação do que continuar vivendo em conflito. Gerson, obrigado aí pela sua explicação. Nós estamos chegando aqui ao final do programa já.
Eu queria rapidamente, Carla, que você falasse, nós tivemos aqui o lançamento de uma frente parlamentar, né, a criação da frente parlamentar em prol da vida, né, e da família, que foi realizada aqui no dia 18 aqui de dezembro. Eu queria que você só comentasse rapidamente sobre a criação dessa frente, a importância dela. Eu vejo a família, como a própria Elvira comentou, inclusive é um preceito constitucional, é a base da sociedade. Então, uma frente parlamentar que se preocupa em resgatar os valores da família, está se preocupando em resgatar os valores da sociedade para que a gente tenha... Porque se você tem uma família bem estruturada, você tem adultos, crianças que vão ser adultos no futuro, que vão transformar a nossa sociedade em algo melhor. A gente vai ter menos corrupção, menos criminalidade, menos pessoas com traumas que podem causar um mal social. Então, é de extrema relevância essa preocupação, né, com políticas e diretrizes para que se resgate, né, as boas relações familiares, a harmonia, o diálogo, que é fundamental. Uhum. Olha, eu queria, portanto, chegamos aqui ao final do programa, agradecer a presença da doutora Elvira, do Gelson também. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. O Gelson também, que já está... Vai aparecer aqui já, vamos jogar aqui. O Gelson aí no seu vídeo, né? Que é muito comparado com o Neto, né? O jogador Neto, né? A gente dá para ver, né, Gelson? Obrigado, meu amigo. Obrigado pela sua participação. Agradeço também aqui a presença e a participação da doutora Carla, Obrigada, né, que ajudou muito aqui, que além de advogada, viu, a Carla é jornalista também, né? Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, Imagina, o direito de família. Claro, isso é uma importância... E trazer essas sumidades que são a Elvira e o Gelson aí nesse mandam muito assunto. bem. Exatamente. Obrigado, Carla, mais uma vez. Obrigada. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até.